Teia! Voa! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cena Pós-Créditos e hoje nós estamos aqui na nossa maranhatona para falar sobre Homem-Aranha 1 do Sam Raimi. E o que falar sobre esse filme, pessoal? Tipo, o primeiro filme do Homem-Aranha que todo mundo provavelmente viu quando era bem pequeno. E será que é tão bom quanto a gente lembra? Será que é melhor? Sim e não. E é isso que a gente vai discutir hoje. Homem-Aranha foi lançado em uma época que nós não tínhamos filmes de super-herói. Hoje em dia a gente fala, eu não aguento mais, porque eu realmente não aguento mais. Mas em 2002, o grande filme de herói que tinha saído foi o X-Men, dirigido pelo Bryan Singer. E a direção do filme chegou ao Sam Raimi, que ele não é um diretor mainstream, ele é muito autoral. É por causa disso, pessoal, que os 3 primeiros filmes do Homem-Aranha, ou pelo menos os 2 primeiros, seguem um certo padrão do Sam Raimi, que é uma coisa que ele mesmo queria fazer e ele mesmo criou, ao invés de uma formulazinha da Marvel como a gente conhece hoje em dia. O Sam Raimi, mais conhecido como Sam Raimi, eu não sei o que eu falei. O Sam Raimi, pessoal, é mais conhecido por fazer filmes que a gente chama de trash, né? Que são aqueles filmes bem toscões, que não se levam muito a sério, que é mais pra você se divertir por quanto ele é tosco do que realmente pela história e personagens e coisas assim. E dá pra ver um pouco disso nos Homens-Aranhas, né? Então, assim, é bem a cara dele mesmo. O filme começa quando Peter Parker, um jovem estudante do ensino médio, apesar de parecer ter 30 anos, porque é o Tobey Maguire, que mora no Queens, é super nerd, estudioso, inteligente. Talvez até um pouco demais. Ele vai a uma exposição que está rolando na Oscorp, que é uma empresa cabulosíssima, das genéticas, do não sei o que, pá. E aí ele é mordido por uma aranha muito doida, radioativa. Eu não sei porque que eu tô contando, porque todo mundo conhece a história do Homem-Aranha. E aí ele começa a ficar doidão, e fica bombado e vira Homem-Aranha. Sim, é exatamente isso que acontece. Ele começa a alucinar e ele acorda no dia seguinte fortão e sem miopia. Então, pessoal, o que você faz quando você ganha poderes de aranha? Bem, o Peter Parker vira um lutador. Por quê? Porque ele gosta muito da Mary Jane. Só que a Mary Jane é aquela garota que é super popular, só anda com os caras que jogam futebol, não sei o quê. E aí ele resolve que pra impressionar ela, ele quer ganhar dinheiro pra comprar um carro pra poder levá-la nos rolês. E ele vê que dá pra ganhar muito dinheiro fazendo luta livre. E agora ele tem poderes, então ele vai lá pra tentar encarar o Serra-Osso na melhor cena do filme, na minha opinião. E que aí ele se torna o Aranha Humano, que é o nome que ele escolheu pra ele mesmo. Inclusive, a Mary Jane acho que é a pior parte dessa trilogia do Sam Raimi. Porque a Kristen Dunst, ela realmente tá lá, sabe? Ela não tem muito carisma e ela só existe pra movimentar a trama porque o Peter só consegue pensar nela. Cara, eu tenho o maior respeito pela Kristen Dunst, porque eu sei que ela é muito foda, mas realmente nesse filme ela só tá lá pra ser sequestrada e ser o motivo pro Peter fazer as coisas dele. Aí o que acontece? O Aranha Humano vê um cara roubando lá um dinheiro. Só que o cara que foi roubado foi meio otário com ele. Aí ele fala, não é problema meu. Aí o ladrão vai lá e mata o tio dele. Aí o tio dele agora morrendo. É problema dele. Aí virou problema dele. Aí o tio dele tá lá morrendo e ele fala, com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. E aí o que ele faz? Ele decide criar uma caçada atrás do cara. E é isso aí. Ele virou Homem-Aranha. Depois de toda essa caçada, acho que realmente entra na cabeça do Peter finalmente que ele tem que usar os poderes dele pra ser um super-herói, e aí ele começa a fazer várias coisas pra ajudar toda a civilização off-screen. Porque tem uma montagem depois a gente já sabe que ele é Homem-Aranha e todo mundo ama ele, basicamente. O que nos leva ao grande vilão do filme, já que um super-herói só é tão bom quanto o seu grande vilão. E pessoal, se vocês achavam que o Tobey Maguire parece ridículo bombado usando aquela roupa, é porque vocês não viram ele Dafoe de 4 no chão conversando com ele mesmo, como o Duende Verde. Esse Duende Verde foi muito marcante na minha infância, porque, cara, quando eu vi esse filme,
Eu amei esse Duende Verde. Esse Duende Verde era tudo. Ele, tipo, tinha roupa, ele era maluco, ele falava com ele mesmo. Ele era verde. Ele era verde, ele E explodia não as verde pessoas. de doença. Ele era verde porque ele queria. E é isso aí, ele tinha um planadorzinho bonito. E, véi, era incrível. Aí, hoje em dia eu me pergunto por que ele se veste de mulher pra tentar entrar nos prédios e fingir que é uma vítima. O Duende Verde é ninguém mais, ninguém menos do que o pai do melhor amigo de Peter, Norman Osborn, o chefão da Oscorp. O filme não deixa isso muito escondido, na verdade a gente descobre isso logo no começo e a gente meio que acompanha a transformação dele no Duende Verde, porque a gente meio que sabe que ele só vira o Duende Verde porque ele começa a tomar umas drogas que meio que mexem com a cabeça dele e ele acaba ficando super forte, poderoso e tudo mais e meio doidão. Fica aí minha indagação, seria o Duende Verde um cracudo? Aí os executivos da Oscorp querem boicotar o Norman e vender a empresa. Aí tá rolando um evento lá muito doido, aí ele decide se vestir do Duende Verde e soltar as granadas que transformam as pessoas em esqueleto. É o primeiro confronto entre Homem-Aranha e Duende Verde, que oferece ao Homem-Aranha uma chance ao seu lado para que eles possam dominar Nova York. Do jeito mais casual possível. Right. Here's the real truth. There are 8 million people in this city. É uma atuação um tanto quanto exagerada. Mas é muito boa porque foi o primeiro, nós nos lembramos com muito carinho. É aquela coisa que eu falei antes, o Sam Raimi é conhecido por esse tipo de filme onde as coisas acontecem, mas elas não se levam a sério. Então essa que é basicamente a ideia, você vê tudo aquilo e você não levar a sério, cara. Isso não é Guerra Infinita. É Homem-Aranha 1, que é outra pegada completamente diferente. Muitas coisas acontecem e nós temos o grande clímax do filme, que é o Duende Verde segurando um ônibus e a Mary Jane. Aí ele fala, você só pode escolher um. Aí ele solta os dois e o Homem-Aranha salva os dois. E o cara tem super poderes, né? Pois O que você é, tá né? esperando? O Homem-Aranha só se lasca nos quadrinhos? Sim, mas no filme não. Então, bola pra frente. Claro que no filme ele se lasca. Ele não consegue pegar o ônibus. Não. Ainda não. E aí a gente chega no confronto final que acontece numa ilha ali perto da Estátua da Liberdade, onde estava todo mundo torcendo pelo Homem-Aranha, não sei o que, toda aquela história. Tem um confronto, eles trocam umas porradas, acaba que o Duende Verde morre no final, se você não sabia disso. Aí acaba que o Norman, ele meio que se redime no final, né? Ele acaba falando que, olha só, não conta pro Harry, não quero que meu filho pense nada ruim de mim e tudo mais. O Homem-Aranha vai lá, leva o corpo do pai pro Harry. Aí o Harry encontra o Homem-Aranha com o cadáver do velho Osborn lá na cama, trocando umas ideias e pá, o cara já morto. Aí ele fala, você matou meu pai. Fazer uma vingança aqui, tenta dar uns tiros nele, aí só que ele é o Homem-Aranha, né? Aí não toma tiro. O Homem-Aranha não toma tiro. E nós temos a última cena do filme, que é o funeral de Norman Osborn, que a Mary Jane vira e fala, aí Peter, a gente mal teve um relacionamento nesse filme, pá, né? Só teve umas cenas no quintal e tudo mais, né? Mas eu te amo. Aí o Peter tem um estalo e fala, Mas nós não podemos ficar juntos. Porque eu sou Homem-Aranha, quer dizer, não. e aí eles não ficam juntos. Eles não ficam Até o juntos. próximo filme. Ele vai embora, ele deixa a Mary Jane lá e assim acaba o filme. Acho que uma cena extra que vale a pena destacar é a cena do beijo. Tão icônica, né? Essa cena é muito boa. Que eu Essa acho- cena é muito boa. Essa muito boa. cena é genuinamente boa. Eu acho que ela se encaixaria em qualquer filme do Homem-Aranha hoje em dia, que ela funcionaria muito bem. Ela funciona muito bem porque ela é muito bonita também, visualmente. Tem todo o momento, né? Apesar e a dos Mary mamilos. Jane... Tem mamilos nessa cena, acho que estragou um pouquinho do clima. E aí é onde começa a relação da Mary Jane com o Homem-Aranha e não com o Peter Parker. O que é muito legal, porque sempre tem Essa dualidade. sempre tem esse elemento que alguns filmes decidem não usar. Mas isso é um papo para outro dia. E pessoal, agora que a gente discutiu basicamente os pontos principais do filme e tudo mais, eu vou dizer que esse filme não é perfeito. Eu não sei se eu digo que ele é bom, mas ele é um filme divertido. Ele é um filme que eu recomendo você ver, até pra você poder comparar com os filmes mais modernos. Eu acho que é uma experiência interessante.
Os atores, apesar de estarem um pouco datados, são bons também. Assim, o William Dafoe deu um show do jeito super espalhafatoso que ele quis. E o James Franco também como Harry Osborn, até o terceiro filme eu achei que estava realmente muito bom. Os efeitos estão realmente datados. Mas não é um problema, já que em todos os filmes do Homem-Aranha, até os dos últimos anos, ele parece um bonequinho de massinha voando pra lá e pra cá. Inclusive, tem uma cena bem específica que depois desse primeiro confronto do Duende Verde com o Homem-Aranha, ele salva a Mary Jane. E se você parar pra prestar atenção, ela tá claramente segurando um manequim e o cabelo dela tá voando ao contrário do vento. E você aí reclamando dos efeitos de Pantera Negra. Homem-Aranha é um filme que tem um lugar muito especial no nosso coração. Apesar de muitos defeitos, não tem como não se divertir e não gostar um pouco. E é claro que se não fosse pelo Homem-Aranha, né, tanto 1, quanto 2, quanto 3, inclusive, a gente não teria essa gama de filmes de super-herói que a gente tem hoje. Claro que os X-Men ajudaram e o Blade também em certos aspectos. Então, eu acho que a gente não tem nada que odiar esse filme. Esse filme não foi feito para ser odiado. Ele é feito pra estar lá na dele e pra você se divertir assistindo. É isso, gente. Muito obrigado por terem assistido o nosso segundo episódio da Aranha-Tona. Fica aí a nossa recomendação pro primeiro filme, caso você nunca tenha visto. E mês que vem a gente volta com Homem-Aranha 2. Em abril, nós começamos a nossa nova maratona de uma certa série um pouquinho popular. Mas vocês vão ter que esperar mais um pouquinho pra ver. Dá uma olhada nas nossas redes sociais, se inscreve aí no canal. Comenta aí o que você acha do filme, o que você achou do vídeo e até a próxima. Falou!